nós sempre iniciamos nossas exposições não com um discurso formal, mas com uma conversa sobre as exposições que aqui estão. Eu começarei fazendo uma breve introdução sobre essa mostra no contexto do museu. O Mar tem como uma das suas trajetórias definidas já nesses 2 anos, trabalhar a questão da cultura judaica no Rio de Janeiro, mas no Brasil em termos gerais, né? Nós temos uma iniciativa judaica que trata com o Mar, né, desse projeto. Nós estamos nesse momento iniciando um curso Trajetórias Judaicas no Rio de Janeiro, em vários campos. É uma história antiga, dos séculos, com os cristãos novos, e que apenas enriqueceu cada vez mais. Essa exposição, ela vem sob um signo da nossa leitura do acolhimento dos judeus durante o Holocausto, que é o que chamamos de os benefícios da generosidade. O Brasil nunca foi mais o mesmo depois dessa nova leva de judeus, porque vieram cientistas, vieram empreendedores, artistas de toda espécie, e nós estamos colecionando esses artistas, entre eles Kurt Klagsbrun, Axel Escochek, Wöhler e tantos outros, né? Arpad Zen. Da mesma maneira que nós, se pensássemos no teatro, o teatro brasileiro nunca foi mais o mesmo de Sierpinski. A voz da mulher e da literatura, do sujeito, nunca foi mais a mesma depois de Clarice Lispector. E aí podíamos falar de muitas outras possibilidades. A Bossa Nova, o primeiro show foi na Hebraica, né? Enfim, essa a substância moral simbólica que enriquece a nossa vida, né? Disso que são os benefícios da generosidade. Eu vou passar para o Vitor e Marta, que são sobrinhos do artista, né? E que têm esse legado sob sua responsabilidade. Eu só diria que Klagsbrun faz parte desse Brasil, que nunca foi mais o mesmo no campo da fotografia. O Gauthierot, Jean Monzon, são os grandes rapsodistas do país. No período holandês, houve judeus no Brasil, depois na Amazônia, né? No começo do século XIX, foram as primeiras levas de imigrantes judeus, desde o período colonial. Mas o que devemos perceber é que a arte, no período colonial, até a vinda da corte, não produzia imagens geográficas do Brasil, não produzia paisagens. Frans Post está vinculado ao regime holandês, porque Portugal não tinha condições de dominar todo o país e, portanto, era preciso esconder o país. Mapas eram proibidos, paisagens, tudo aquilo que pudesse indicar baías, acidentes geográficos importantes, emborcaduras de rios, etc., era escondido. A pintura no século XIX, que tem essa responsabilidade de começar a representar o Brasil através da paisagem e converter a luz tropical em cor, ela não deu conta de representar o Brasil. Quem deu foi a fotografia, com fotógrafos como Marco Ferrez, que viaja por todo o Brasil, acompanha algumas expedições científicas, como a de Hart. Depois, as próprias expedições passaram a trazer seus fotógrafos, etc. Mas o fato é que a primeira grande reunião da imagem geográfica do Brasil, desse país, se deu com a fotografia na passagem, nas últimas décadas do século XIX e no começo do século XX. No entanto, até o Cruzeiro, né, um pouco antes da guerra, e sobretudo com esses fotógrafos, nenhum olhar tinha visto o Brasil com essa amplitude, né? E são esses fotógrafos, então, que seria a segunda leva da produção do imaginário brasileiro sob um único olhar, né?
Então, na seção dos fotógrafos, nós temos o Clarks Brum em diferentes situações do país, ele próprio se representando junto a um índio, etc. Então, por isso que eu chamo de os grandes rapsodistas, mas talvez sejam mais do que rapsódias, né? São grandes tratados visuais sobre o Brasil. E os brasileiros que estavam, como José Medeiros, nesse processo, né? Eles ajudam nesse processo, se juntam nesse processo, e é um grande diálogo, como a gente vê numa foto do Clarks Brum, que ele retrata o José Medeiros. Mas o fundamental é percebermos nessa exposição, fundamental para nós nessa exposição, é percebermos que é um olhar sobre o Rio de Janeiro, é uma grande arquitetura, vamos falar, da alma ferida do Rio, ou do corpo espiritualizado do Rio de Janeiro, a gente pode ver de diversas formas, mas ele não escondeu as contradições da cidade, né? Ele era amoroso, sim, com a cidade, ele se surpreendia, mas ele também via, se a gente junta as coisas, que estava sempre observando a criança em estado de abandono. Sempre há uma nota de uma criança pobre, ou de um grupo de crianças. Ele, para viver, fazia encomendas. Então, a parte de encomendas é o Rio esplêndido do Jockey, do Copacabana Palace, mas ali também, às vezes, há uma perversidade. Uma foto de festas chiques, etc., a gente vê por baixo de uma mesa uma coisa que acontece diferentemente do que acontece em cima da mesa, na conversa acima da mesa. Ou, por exemplo, de um grande arranjo de fruta, de tão exagerado, de tão opulento num país de carências, ele está tombando, né? Está tombando, talvez não pela força da gravidade, mas pela força da contradição, né? E, então, eu vou passar, vou mencionar que a equipe curatorial foi formada por Vitor Hugo Clarks Brum, como muitos de vocês conhecem, né? A Marta Clarks Brum. Eles têm como responsabilidade guardar esse grande arquivo e assumem agora o compromisso com a sociedade brasileira de divulgar este grande acervo, entende que isso pertence ao país, né? Nós somos muito gratos porque as obras aqui expostas farão parte do acervo do mar, então isso também é um avanço nessa entrega, né? Depois eu cito Márcia Mello. Cadê a Márcia? Está lá, que nos apresentou aos Clarks Brum e que foi também coeditora com Maurício, né, Sovsky, do primeiro livro sobre o Clarks Brum. Em seguida, Susana Workman, que historicamente tem sido uma pessoa extremamente dedicada à presença judaica no Rio de Janeiro. Trabalhei com a Susana em outras condições, fomos separados tragicamente por uma decisão do presidente do MAN de fechar os cursos, a minha revelia numa reunião da qual eu nem participei, né? Mas a Susana também me ensinou, se eu puder falar na primeira pessoa, né, que havia uma história sim a ser recuperada numa exposição. Quando foi no Museu Histórico? Em 86, portanto, há quase 30 anos, eu fui ver essa exposição num domingo assim, no Museu Histórico. E, enfim, então agora eu passo a palavra para os Clarks Brum, que vão depois também apresentar a equipe, né? Nós temos dois objetivos agora com essa exposição. O primeiro objetivo é fazer um tributo a essa geração de imigrantes que chegou no país com a língua estrangeira, costumes diferentes, teve que se adaptar. É uma situação muito difícil, é uma situação que espero que vocês não tenham que viver dessa maneira, mas é um tributo a uma geração que passou por muita dificuldade, os sobreviventes tiveram que refazer a vida, e o meu tio, o Kurt Clarks Brum, que era
se apresentava como Kurt, que o sobrenome é complicado, né? Ele é um representante dessa geração. Os que tiveram que reconstruir a vida, muitos deles que já tinham experiência de fotografia, se dedicaram à fotografia. A fotografia é um campo onde o imigrante pode continuar trabalhando, ou no caso dele, como era estudante de medicina, se dedicar principalmente a isso, porque independe do idioma. Então nós tivemos do Brasil um número muito grande de imigrantes que vieram durante o domínio nazista na Alemanha, na Itália, aqui no Rio especialmente, né? E eles trocavam fotos entre eles. Então, vendo ali o arquivo, aquela pouco de confusão ali, as cópias, eu encontrei fotos que foram trocadas entre eles, pelo menos 15 fotógrafos de língua alemã, húngara, sobretudo da Alemanha, da Europa Central, né? E aqui no Rio eram uns 8, né? Alguns ficaram conhecidos, o Kurt Klax, o Judith Munk, que trabalhou com ele, o Carlos Moscovitch, Kikoler, o outro fotógrafo, que depois, não sei há quanto tempo ele ficou trabalhando como fotógrafo, Baldi, que tem um nome italiano, mas era austríaco, né? Um outro chamado Kircher, e por aí vai. Bom, em São Paulo também, imigrantes de língua alemã, austríaco, como Farkas, era amigo do Kurt, conhecido dele, a Hilda Rosenthal, cuja coleção está aqui no Instituto Moreira Salles, e por aí vai. Ou seja, é uma coisa que eu fui descobrindo por acaso, mexendo nas muitas coisas que ele guardou, e que esse grupo trocava fotos, mandava fotos de um para o outro. É um grupo, além desse grupo, tinha os famosos franceses, né, que se acabaram juntando em torno do Jean Manzon e da revista Cruzeiro, que era um grupo que tinha uma outra influência, uma outra área de atuação. Todos eles, principalmente o Kurt, ele entrou por essa fase que no Brasil se desenvolveu também nessa época das revistas ilustradas, né? Revistas em que a fotografia conta a maior parte da história do que o próprio texto, né? Cruzeiro, Manchete, que depois ficaram famosas, mas na época havia outras, e muito cedo ele se uniu, ao chegar aqui como estudante de medicina de lá, se uniu ao movimento estudantil, até ser considerado o fotógrafo da UNE nos anos 41, 42, várias capas dos boletins da UNE foram feitas por ele, e infelizmente todo o arquivo da UNE foi queimado criminosamente, quando queimaram o prédio da UNE na Praia Vermelha, na Praia do Flamengo, e essas são também imagens raras hoje em dia que nós temos. Achei lá alguns boletins com umas capas feitas por ele. Ele era, de alguma maneira, o fotógrafo da UNE nessa 41, um ano depois da chegada. Ele já estava perfeitamente integrado na luta do movimento estudantil daqui, o que é muito raro para o imigrante, porque ele não costuma ter uma atuação política nos países que está, ainda mais sob uma ditadura. Quer dizer, ele saiu de uma ditadura e entrou em outra ditadura. E assim mesmo, é uma das raras exceções de ser um fotorepórter, como se chamava na época, um repórter que fazia através da fotografia a reportagem, né? Ele era um repórter voltado para o humano, para o trabalhador e também para a política. A sua luta primeira foi pela entrada do Brasil na guerra, na Segunda Guerra Mundial, contra a Alemanha nazista. Isso ele fotografou e documentou bastante. Posteriormente, a luta pela anistia da UNE, anistia no fim da ditadura Vargas, que levou à libertação de todos os presos políticos. O último a sair foi o Prestes, tem uma foto dele, as fotos dele da época eram as únicas que existiam, porque ele fotografou logo depois da soltura dele, depois de 10 anos preso em solitário, sem poder falar com ninguém. Bom, mas isso faz parte da história brasileira um pouco esquecida. E durante esse movimento, esse acompanhamento do movimento estudantil, ele teve uma atuação muito grande junto a estudantes da Escola Nacional de Belas Artes, fotografou inúmeros eventos de calouros e tudo mais. Aqui também tem duas fotos do outro lado, de desenhistas fazendo cartazes para a campanha para a entrada na guerra, para a venda de bônus, e posteriormente pela anistia. E esses contatos ele manteve durante muito tempo. Então, são inúmeros intelectuais que ele foi, que na época nem eram tão conhecidos, pintores, uns 7 ou 8, Guignard, Segal,
Portinari, algumas fotos estão aqui de Cavalcante, né? Intelectuais como o Graciliano Ramos, o Jales do Rego, o Niemeyer, bem novinho. O que é importante dizer aqui, eu acho que mais que isso, é o seguinte: ele era uma pessoa que em todo lugar onde ia, ele fotografava as pessoas. Mesmo quando tinha uma encomenda, ele se preocupava não só em fotografar os ricos, para aquilo que ele tinha sido contratado, como também quem fazia as coisas. Raros eram os eventos que ele não ia para a cozinha para ver as pessoas lá trabalhando, quem fazia o evento, né? Então, esse olhar humano, voltado para o humano, é o centro. Não é porque a gente selecionou aqui, não, é porque em todo lugar está isso. São os seres humanos, as pessoas que interessam a ele. E, em especial, os trabalhadores que fazem, na verdade, a história. Eu queria passar agora para a Marta, que é a responsável principal pela seleção de fotos, pela definição dos núcleos que estão aqui, mais ou menos reconhecíveis, dessa exposição, pela disposição das fotos, da sua maior parte, em suma, responsável pela parte da fotografia principal dessa exposição, e quem eu quero agradecer especialmente. Obrigado. Muito obrigada, eu não estava contando com esse agradecimento tão especial em família, mas eu aqui queria primeiramente agradecer a vida que nos proporcionou, entre tantas aventuras e desventuras, estar aqui realizando essa exposição com dificuldades, mas com muita paixão. E agradecer a erudição de Paulo, o olhar de Paulo, que muito nos ajudou, Paulo Herkenhoff, né? O seu convite, o Mar, com a sua a equipe carinhosa, que nos apoiou em todos os momentos. Agradeço muito. E agradeço a nossa equipe, a nossa que já foi falada, a Suzane Vorkman, Márcia Mello, e ao cenógrafo Marcelo Larreia, que teve toda essa ideia de nos colocar em folies fotográficos, não é? De transformar, de se sugar da própria fotografia inspiração para esse espaço aqui. E a Raquel Nunes, que foi nossa pesquisadora, não é? E a nossa designer, claro, a Mônica Machado, que nos ajudou em todos os momentos, criou, com a sua criatividade, conseguiu fazer mágicas também aqui. Eu não sei o nome da pessoa que ajudou a fazer a mágica do laboratório com aguinha, onde a gente vê a revelação, que era o meu sonho, que o momento mágico, Sérgio, o sobrenome seria bom, né? Mas era a minha vontade de ter aquela mágica do laboratório que eu vivenciei, eu mesma revelando fotos no sistema antigo, analógico, e transmitir que nós temos essa coisa, essa empatia, essa afinidade de transmitir aos jovens, às novas gerações, o conhecimento. Saber de processos antigos nos torna mais ricos, transforma o nosso olhar. Nós podemos sair um pouco do consumismo, um pouco daquela limitação da banalidade, porque a gente vê que aquilo foi todo construído. Então, isso aí é muito importante a gente transmitir. Quando a gente faz uma exposição dessa, não é só para mostrar corte, é muito mais que está se fazendo aqui. Eu só queria, não vou falar muito, vou só frisar uma coisa. Agradecer e me juntar, porque desde o início me uni ao Paulo com uma personagem dessas fotos, que essas fotos estão nos meus sonhos o tempo todo. Essa foto que está ali, que é uma foto especial, foi muito bem trovato com o título de Mona Lisa, pelo Paulo, porque o sorriso dele é de uma
é de uma delicadeza, de uma dignidade. Ele é tão rico e ao mesmo tempo tão contido. E, claro, é a porcelana versus a camisa rasgada. Mas a dignidade do ser humano é maior que tudo isso. E isso curte sob ver. Isso nós também podemos rever agora, não é? Para a gente poder também encarar os desvalidos dos nossos tempos. Enfim, uma outra coisa é que vocês vão ver, por exemplo, Francisco Caetano. Esse é um operário, mas ele foi pegar o nome dele. Os jangadeiros que a gente vai ver é o Tatá, esse é o João Batista. Ele sabia o nome. Ali está o mestre Jerônimo, que foi o líder dos jangadeiros. Então, essas fotos, cada núcleo encerra uma história muito grande. Fizemos muita pesquisa para saber das histórias Aprendi muito. Aprendi que os jangadeiros vieram inúmeras vezes ao Rio de Janeiro pedir: olhem para nós. É uma coisa muito rica. Então, eu espero que compartilhar com vocês, ver tantos amigos aqui presentes, é uma alegria imensa, imensa. Muito obrigada a todos que contribuíram e muito obrigada a todos que vieram aqui. E para encerrar essa abertura, eu queria mencionar alguns fatos. Primeiro, agradecer mais uma vez a equipe do Daniel Bruch, ao Saulo Vasconcelos e a todos os que trabalharam nessa exposição, porque é todo o museu junto, né? É uma equipe enxuta, mas muito ativa, muito envolvida, muito engajada. Então, agradecer a todos os profissionais envolvidos. Em seguida, dizer que essa exposição faz parte do Foto Rio, né? Ela integra a judaica, integra o Foto Rio, ou seja, ela aponta para muitas possibilidades culturais de nossa cidade. Terceiro, eu queria mencionar aqui a presença do Ronald Munch, né, cuja mãe era associada, também era fotógrafa, vocês vão ver uma foto dela aqui, era associada ao curso, trabalharam juntos, etc. E o Ronald é diretor em nosso conselho, de modo que a nossa história com essa exposição começou já há muito tempo, antes mesmo de ela se iniciar como processo formal, porque estava ali uma matriz. E, por fim, eu gostaria de apresentar a embaixadora da Áustria no Brasil, a Riane, que tem conosco desenvolvido uma grande parceria, né? Então, esse eu diria que é a primeira atividade ligando Áustria e Brasil. Ali está chegando o Saulo. A primeira atividade das nossas relações com a Áustria. No ano que vem vamos fazer uma exposição muito importante, que é o acervo brasileiro que a princesa Leopoldina mandou para a Áustria. Isso vem para cá, vai ficar conosco um tempo largo. Vai ser também um momento de muita reflexão sobre as relações do Brasil com o mundo. É a nossa primeira atividade mais extensa com uma outra instituição estrangeira, e essas são iniciativas que depois se desdobram em projetos contemporâneos também, né? Então, não sei se quer dizer umas palavras, mas... Sim, agradecer. Realmente é um presente estar hoje aqui. Eu acho que esse olhar sobre o Brasil, que de alguma maneira também vocês vão ver com o acervo do que era o Museu Brasileiro em Viena até 1835, mostra como os austríacos tinham realmente uma intimidade com o brasileiro e com o Brasil. Nós fomos já um dos países mais próximos ao Brasil, e eu acho que vocês vão nos ajudar a resgatar essa memória. Muito obrigada, e para mim, eu acho que o que fica depois de ver essas maravilhosas fotos é essa sutileza do Kurt Klaxblum, isso como ele captava a alma da pessoa e o momento muito especial
numa foto só. Eu acho que isso não tem repetição. Então, antes de partir, obrigado. Antes então de partir em nossa navegação, em nossa deambulação, eu queria apresentar o Saulo Vasconcelos, que foi encarregado da exposição. Nós vamos assinar nesse momento o compromisso solene da doação, o termo de doação, e vou pedir para testemunharem a embaixadora e o Ronald. Primeiro assino, então, o Vitor. Enquanto você faz a assinatura, eu vou dizer o seguinte: vocês, quando vierem às próximas exposições, e já na exposição do Guinhard, quem quiser continuar vendo o Klagsbrun, tem algumas fotos dele do ateliê do Guinhard, que são fotos muito importantes porque não se conheciam fotos desse momento do Guinhard como professor no Rio antes de ir para Minas. Também vai haver Klagsbrun em Mulheres Modernas, enfim. A gente vai atravessar agora a programação do mar com o Klagsbrun, porque nós entendemos que é um dos fotógrafos que capturaram a alma do Rio. As mulheres modernas no Rio, que é uma exposição que abre daqui a algumas semanas, nós vamos ter várias delas, né, vistas por Klagsbrun, que de certa maneira nós estamos falando de um olhar do Klagsbrun complementado aqui sobre o feminino, né? É só uma pequena porção. Tudo que a gente vê nessa exposição é apenas o começo, né? Apenas o começo.